Consciência cristã, fiel é o nosso Deus. Na sua vida diária, fiel é o nosso Deus. Na sua casa, fiel é o nosso Deus. Na sua fé, fiel é o nosso Deus. No dia bom, fiel é o nosso Deus. Quando o dia mau chega, fiel é o nosso Deus. Nós estamos aqui reunidos nesses dias porque fiel é o nosso Deus. Deus no qual podemos confiar. E a minha oração é que Deus nos ajude a crer em Jesus, amar a Jesus, seguir a Jesus, servir a Jesus, proclamar o nome do Senhor Jesus. Com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que fazemos, exaltado seja Cristo em nossas vidas, porque fiel é o nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia, em Atos capítulo 23, leremos o versículo 11. Atos capítulo 23, leremos inicialmente apenas um versículo, o versículo 11. Eu tenho observado que a falta de equilíbrio teológico e prático tem sido, meus irmãos e irmãs, um dos principais desafios do povo de Deus em nosso país e em nossa geração. Nós temos esta tendência humana, carnal, de abraçar um valor cristão e deixar outro de lado, de abraçar um valor cristão e nos esquecermos de outro. Mas há diversos valores cristãos que precisam caminhar de mãos dadas a cada dia da nossa vida. E dois deles são estes: nós precisamos guardar a nossa fé em Cristo Jesus e proclamar a nossa fé em Cristo Jesus ao mesmo tempo. Nós somos chamados por Deus, e esse é o seu chamado, para que você guarde a sua fé em Cristo, e para que você proclame a sua fé em Cristo. O primeiro missiólogo protestante, holandês, teólogo, homem de Deus, século 17, chamado Gisbertus Vultius, ele dizia sobre a igreja, que a igreja de Cristo, ela é vocatio et missio, ou seja, é chamada e enviada, é chamada por Deus em Cristo Jesus para a salvação e é enviada por Deus em Cristo Jesus para a missão. E ele dizia, ao mesmo tempo. Eu gostaria de convidá-lo, de conclamá-lo nesta noite, em nome do Cordeiro Jesus, a você guardar e proclamar a sua fé em sua vida ao mesmo tempo. Observe comigo. Quando nós proclamamos a nossa fé, se a igreja assim o faz, proclama a sua fé, mas não aguarda, essa igreja se torna uma igreja nominal. É uma igreja que fala de Deus ao mundo, mas perde a sua casa. Fala de Deus às nações, mas perde o seu próprio coração. Essa igreja perde a sua essência. O contrário também é verdadeiro. Se nós guardamos a nossa fé, mas não a proclamamos, nós nos tornamos uma igreja infrutífera. É sal que não salga, é luz que não brilha, é árvore que não frutifica. Nós perdemos a nossa missão. Portanto, o chamado de Deus para o meu coração e para o seu coração é nós guardarmos a nossa fé em Cristo Jesus como nosso tesouro mais precioso. Diga comigo, mais precioso. E nós proclamamos a nossa fé em Cristo Jesus como a nossa mensagem mais preciosa. Diga comigo, mais preciosa. Guarde a sua fé. Proclame a sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé comigo para lermos juntos a palavra de Deus. Atos capítulo 23. Versículo 11, trata-se de uma ordem do Senhor Jesus que alterou o rumo da história e o rumo da missão e fez com que o evangelho do próprio Cristo alcançasse lugares impensáveis. Diz assim a palavra do Senhor. Na noite seguinte, o Senhor, trata-se do Senhor Jesus, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, o que, irmãos? Mais uma vez, todos juntos? Coragem,
Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, a palavra é do Senhor. Nossos corações pertencem ao Senhor. O que o Senhor tem feito ao longo dos anos, aqui nesses encontros, a glória do Senhor. Fala conosco uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com as suas Bíblias, por favor, abertas comigo nesse texto. Nós percebemos que o Evangelho do Senhor Jesus, ele se espalhou no primeiro século por meio de alguns impulsos. O primeiro impulso, nós podemos chamá-lo de impulso da espiritualidade. E o marco é justamente Atos capítulo 2, com a descida permanente do Espírito Santo sobre a igreja. E agora essa igreja cheia do Espírito Santo, ela não se enclausura, ao contrário, ela vai para as ruas, e aquele grupinho de 120 cristãos, diz a palavra que Pedro, ele começa a falar das maravilhas de Deus. Deus toca os corações, mais de 3.000 pessoas vêm ao Senhor Jesus, de 14 regiões e países diferentes, e quando voltam, eventualmente para as suas casas, ali nascem igrejas locais, possivelmente a própria igreja na cidade de Roma. É o impulso da espiritualidade, Atos capítulo 2. O segundo impulso, que fez com que o Evangelho de Cristo se espalhasse pelo primeiro século por toda parte, foi o impulso do sofrimento. E o marco é Atos capítulo 8. A partir de Atos capítulo 5, a igreja começa a sofrer pressão, opressão e perseguição. Seu apogeu está em Atos 8. Em Atos capítulo 8, nós lemos no versículo 1 que a igreja sofria perseguição. A palavra grega ali para perseguição é diogmos, que significa literalmente um sofrimento físico, na pele, quando o seu corpo está doendo. No versículo 2, diz que a igreja chora, lamenta, pranteia a morte de Estevão. E a palavra ali, pranto, lamento, kopetos, significa uma dor da alma, é o sofrimento emocional. Versículo 1, sofrimento físico. Versículo 2, sofrimento emocional. No versículo 3, nós lemos que Saulo, ele assolava a igreja. Ali a raiz do verbo assolar, lumaino, é uma raiz muito parecida àquela que encontramos em João capítulo 10, versículo 10, onde lemos que o ladrão ele veio matar, roubar e destruir, ou seja, um sofrimento espiritual. Vejam como o Espírito Santo pinta com essas cores plenas no capítulo 8, a realidade da igreja que sofre no livro de Atos. Sofrimento físico, versículo 1. Sofrimento emocional, versículo 2. Sofrimento espiritual, versículo 3. Mas Deus intervém. E no versículo 4 nós lemos assim: aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. É o impulso do sofrimento. Mesmo perante o dia mau, Deus faz com que o Evangelho de Cristo se espalhe por toda a terra. Em Atos capítulo 13, nós encontramos o terceiro impulso que espalhou o Evangelho do Senhor Jesus no primeiro século. Atos 2, impulso da espiritualidade. Atos 8, impulso do sofrimento. Atos 13, impulso do envio missionário. E agora estamos em Antioquia. E encontramos Paulo e encontramos Barnabé. E diz ali em Atos capítulo 13, no versículo 2, que serviam eles, Paulo e Barnabé, ao Senhor, quando o Espírito Santo disse: separai-me para a obra a que os tenho ordenado, de alcance, de evangelização dos gentios. É interessante que este verbo, servindo eles, este verbo servir, o verbo grego leiturgonton significa aqui, de uma maneira livre, uma tradução livre, que Paulo e Barnabé, eles eram uma bênção na igreja em Antioquia. E como eles eram uma bênção na igreja em Antioquia, o Espírito Santo disse: separai-me para que sejam enviados como missionários até os confins da terra. Nós encontramos aqui, meus irmãos e irmãs,
um princípio missionário. E o princípio é este: não envie para longe quem não é uma bênção perto. Aquele jovem da sua igreja, aquela jovem da sua igreja, que se diz com um chamado missionário para a Índia, para o Japão, para o sertão, mas é problemático, criador de casos, fomenta divisões, invista em sua vida para que amadureça e eventualmente seja enviado, mas não envie para longe quem não está pronto. Eles eram uma bênção em Antioquia, disse o Espírito Santo, serão uma bênção nos confins da terra. Quarto impulso que fez com que o evangelho se espalhasse por toda a terra no primeiro século, encontramos a partir de Atos capítulo 15, é o impulso da multiplicação de igrejas, porque agora as igrejas plantadas, elas começam a se multiplicar. Em Atos capítulo 16, você vai se lembrar comigo que Paulo e sua equipe tentaram ir para a Ásia, mas Deus não o permitiu. Tentaram ir para a Bitínia, mas Deus os impediu. Quem se oporia à evangelização da Ásia e Bitínia? Deus se opôs. Eles não eram as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Eles voltam para Troade, buscam a Deus em oração, e Deus lhes diz para irem para Macedônia. Ali chegam, plantam a igreja em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, e começam a multiplicar, e essas igrejas começam a cooperar no plantio de outras igrejas. É um movimento de multiplicação de igrejas. E agora nos encontramos em Atos capítulo 23, o texto que lemos. Nesse texto, meus irmãos e irmãs, nós encontramos o apóstolo Paulo em um dos momentos mais conflitantes em sua vida. Ele parece não saber muito bem, com muita clareza, qual é o próximo passo. Você já se sentiu assim alguma vez em sua vida, sem saber qual é o próximo passo? Talvez você se sinta assim nessa noite. Você está pedindo a Deus: Deus, me dê clareza, o que fazer, para onde ir, o que abraçar, qual é o próximo passo? Era a situação de Paulo, neste momento em Atos capítulo 23. Observem comigo, Paulo ele já havia pregado o evangelho por vários anos, na Síria, Cilícia, Antioquia, em Chipre, Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Éfeso e muitas outras cidades. E ele volta a Jerusalém, é o seu quinto retorno à cidade de Jerusalém ao longo do seu ministério. Antes de voltar a Jerusalém, ele é ameaçado. Os seus irmãos lhe dizem: Paulo, eles querem matá-lo em Jerusalém. Mas ele volta a Jerusalém mesmo assim, e diz a palavra no capítulo 21, que ele é recebido pelos irmãos com alegria. E aqui no capítulo 21, apenas um detalhe, um versículo 20 que eu acho maravilhoso. Pois ele diz assim, que a igreja, os irmãos, ouvindo Paulo, deram eles glória a Deus. Paulo veio falar o que Deus está fazendo entre os gentios, salvando pessoas, curando pessoas, expulsando demônios, construindo e plantando igrejas. Eles não deram glória a Paulo, nem aos apóstolos, nem à organização do evento, nem aos pregadores, nem às pessoas de fora, nem às pessoas de dentro. Eles deram glória a Deus. Glória a Deus, foi o Senhor que fez, é o Senhor que está salvando, é o Senhor quem está construindo a tua igreja. Glória a Deus. Mas Paulo é preso. Ele faz a sua defesa perante o povo, conta a sua história de conversão e explica o seu chamado para evangelizar os gentios. E nos encontramos agora no versículo 10. A situação é caótica. O comandante, que era responsável pela prisão de Paulo, ele começa a se preocupar, pois diz aqui no versículo 10, que o comandante temia que Paulo fosse despedaçado. Situação crítica, situação caótica, o dia mal chegou. Paremos por um momento para refletir sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs. O apóstolo Paulo, ele havia se convertido a Cristo no ano 36. Nos encontramos aqui mais ou menos no ano 60, quer dizer 24 ou 25 anos depois. E nesse período Paulo já havia feito todas as coisas.
Ele havia evangelizado, havia discipulado, havia plantado igrejas, havia revitalizado igrejas, havia treinado líderes, havia escrito cartas às igrejas, havia preparado e aconselhado pessoas. Paulo havia feito todas as coisas, mas agora, neste momento da vida, ele parece estar um pouco confuso, ele parece estar um pouco pensativo sobre qual será o próximo passo. E foi justamente neste momento confuso, caótico, terrível, que Jesus, ele aparece a Paulo, e Paulo sabia que era Jesus. Capítulo 23, versículo 11 que nós lemos. Meus irmãos, nesse versículo nós encontramos um resumo daquilo que Cristo está construindo na vida de Paulo e na vida da sua própria igreja. A própria fé em Cristo, não apenas a fé em Cristo, mas a coragem em Deus, e não apenas a coragem em Deus, mas a obediência na missão. Me acompanhe, por favor, capítulo 23, versículo 11. Nós vemos que Jesus se põe ao lado de Paulo, e Paulo sabia que era Jesus, fé em Cristo. Na teologia paulina, quem é Jesus? As 4 respostas mais repetidas pelo apóstolo Paulo em suas cartas: Deus, Jesus é Deus encarnado em homem. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Salvador de todo aquele que crê, é o soberano, magnífico, insubstituível, Rei dos reis. Este é Jesus. E quem se colocou ao lado de Paulo foi Jesus, e Paulo sabia que era Jesus, porque quando Jesus fala conosco, nós sabemos que é o Rei dos reis quem está falando. Quando Ele intervém, nós sabemos que é a sua mão. Quando Ele acode, nós sabemos que é o seu consolo. Pois não estamos perante homens, nem forças humanas, nós estamos perante aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o eterno de Deus. Eu gostaria de lhe falar nesta noite que, se pudéssemos resumir em uma perspectiva teológica paulina, o nosso chamado cristão, nós poderíamos dizer que o seu chamado e o meu chamado é justamente este: creia em Cristo. Creia em Cristo. É um chamado para a fé. Você pode repetir comigo: creia em Cristo. Creia em Cristo. Esse é o nosso chamado. Meu irmão, minha irmã, se a enfermidade chegou na sua casa, creia em Cristo. Se as suas forças acabaram, creia em Cristo. Se você está sendo criticado, creia em Cristo. Se você está sendo caluniado, creia em Cristo. Se o seu esposo deixou a casa, creia em Cristo. A sua esposa deixou o lar, creia em Cristo. O seu filho teima em não voltar aos caminhos do Senhor, creia em Cristo. Você perdeu o ministério, creia em Cristo. O próprio inferno se levantou contra você, creia em Cristo. Porque a crença no Rei dos reis é tudo o que você precisa até o último dia da sua vida. Não precisamos de nada mais. Crer em Cristo, é o que nós precisamos como igreja de Cristo até o último dia. E esse é o nosso chamado, é um chamado à fé. Meus irmãos, minhas irmãs, não se enganem. A área da sua fé, a área da sua vida, que mais está e será atacada em toda a sua existência, não é a área da sua provisão financeira, nem mesmo dos seus relacionamentos, nem mesmo do seu ministério, nem mesmo da sua família, mas é a sua fé. O que o diabo, o mundo e a carne estão mirando e batalhando é contra a sua fé. Portanto, o nosso chamado é este: creia em Cristo, fortaleça a sua fé. E na teologia paulina, nós vemos que há 5 caminhos, 5 passos para fortalecermos a nossa fé no Senhor Jesus. Em primeiro lugar,
palavra. Diga comigo, palavra. Palavra é a palavra de Deus, é ler, entender, comentar, escrever, replicar, meditar, refletir na palavra de Deus. Quanto mais você ruminar na palavra de Deus, mais a sua fé será fortalecida no Senhor Jesus. Palavra. Em segundo lugar, oração. Não é apenas você orar antes das refeições ou depois das refeições, mas você ter uma vida de diálogo com o Pai, em nome do Filho Jesus, ter uma vida de oração. Vida de oração. Quem sabe você vai sair aqui dessa noite com esse compromisso com Deus. Eu terei uma vida de oração. Diga comigo, vida de oração. Palavra, oração, comunhão, caminhe com aqueles que amam o Senhor Jesus, caminhar com gente que conhece a Jesus, gente que ama Jesus, gente que prega Jesus, gente que conhece Jesus de perto, faz com que a nossa alma, o nosso coração também seja fortalecido em nossa fé no Senhor Jesus. Palavra, oração, comunhão, adoração. Nós estamos aqui nesta noite para muitas coisas, mas principalmente para adorar o Rei dos Reis, para dizer que fiel é o nosso Deus, fiel é o nosso Deus, na sua vida fiel é o nosso Deus, na sua casa fiel é o nosso Deus, no dia bom fiel é o nosso Deus, no dia mau fiel é o nosso Deus, coração alegre fiel é o nosso Deus, coração angustiado fiel é o nosso Deus. Adoração é reconhecer que a graça de Deus é insuperável e é maior do que qualquer tragédia que possa cair sobre a nossa vida. Qualquer tragédia. Nenhuma tragédia que caia sobre a sua vida ou a sua casa será minimamente pária para a abundante, imensurável graça de Deus. Sabem por quê, irmãos e irmãs? Porque fiel é o nosso Deus. Fiel é o nosso Deus. Mas não apenas palavra, e oração, e comunhão, e adoração, mas também missão. Porque à medida que você partilha a sua fé, o Espírito Santo fortalece a sua fé para ser partilhada. Já tiveram essa experiência? À medida que você partilha, fala de Jesus, você é mais crente, você fica mais forte, o Senhor te fortalece, Ele fortalece a sua fé, para que você possa partilhá-la, e você é abençoado à medida que você o faz. Portanto, que saiamos daqui com esse compromisso com Deus, creia em Cristo, fortaleça a sua fé, porque a sua fé é a arena onde a sua vida será mais combatida. Fortaleça a sua fé por meio da palavra, da oração, da comunhão, da adoração e também da missão. Rossana, minha esposa, e Rossana e eu, atualmente nós somos missionários que coordenam um projeto chamado Planters, o Plantadores. Esse projeto tem um alvo muito simples, que é colaborar no treinamento e encorajamento de plantadores de igrejas locais, gente da terra, nativa da terra, nos países mais fechados para o evangelho. São 37 países, entre a Ásia, Oriente Médio, Norte da África e algumas etnias das Américas Central e do Sul. E temos trabalhado nesse projeto já há alguns anos. E cerca de 4 anos atrás eu estava em um certo país no Oriente Médio, não darei detalhes por questão de segurança, mas ali falando justamente sobre a fé no Senhor Jesus. E quando eu falei que a fé no Senhor Jesus é um presente de Deus dado ao nosso coração pelo próprio Deus, ou seja, nós não podemos construir a própria fé, é Deus quem nos faz crer. Ao falar sobre isso, uma jovem senhora, que estava ali naquele treinamento, ela levantou a sua mão e disse: Ronaldo, eu gostaria de contar a minha história. Eu fiquei impressionado e maravilhado com aquela história.
Aquela jovem senhora disse que ela, de um país onde terminantemente é proibido você partilhar a sua fé no Senhor Jesus, a pena é prisão, às vezes até mesmo a morte. E ali ela frequentava uma universidade com o seu irmão mais jovem. E ela começou a notar que o seu irmão mais jovem, ele ficou diferente. Não era mais aquele rapaz tão rebelde, irascível, contundente. Ele se tornou afetivo, esperançoso. Ela não sabia o que estava acontecendo. Certo dia, ela estava em casa, morava ela, o irmão mais jovem e os seus pais em uma casa. Pela madrugada, a polícia secreta entrou naquela casa, tomou aquele rapaz, prendeu aquele rapaz e disse: nós temos uma acusação com testemunhas que ele se tornou cristão. Foi um choque para todos. O rapaz foi preso. Aquela irmã mais velha começou a visitá-lo na prisão e ver o seu sofrimento, mês após mês, terrível sofrimento. E ela disse: eu passei a odiar os cristãos. E ela resolveu encontrar na faculdade, na universidade, quem apresentou o evangelho ao seu irmão mais jovem. E ela começou a falar com algumas pessoas na universidade, dizendo: eu queria saber mais sobre este Cristo, para tentar encontrar a pessoa. E ela comprou um gravador, e ela preparou o gravador, ela queria gravar aquela pessoa falando de Jesus e denunciar a pessoa à polícia, para que aquela pessoa fosse presa também, como foi o seu irmão. E depois de uns 2 meses, ela disse que finalmente chegou até uma moça bem mais jovem, que foi a pessoa que apresentou o evangelho de Jesus ao seu irmão. Sentou-se com aquela moça, ligou o gravador e disse assim à moça: eu quero que você me fale de Jesus. E aquela moça olhou para ela, sorriu e disse assim: eu escrevi. Ela disse: sim, Jesus é tudo o que você procura e tudo o que você precisa. É o Deus encarnado, sacrifício pelos nossos pecados, redentor de nossas vidas. Ele é Senhor, Ele é Rei e é só Jesus. E ela disse: Ronaldo, quando ela disse é só Jesus, alguma coisa entrou pesado em meu coração, mexeu comigo, não sabia o que estava acontecendo. No final daquela conversa, eu estava de joelhos, entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Falou a moça: aqui está o gravador, eu vim gravar a nossa conversa, eu queria acusá-la de você pregar o evangelho, você seria presa, como está preso o meu irmão, mas agora eu sei, é só Jesus, é só Jesus. Olhe para mim nesse momento, é só Jesus, é só Jesus. Meses depois, seu irmão foi solto, mas ela foi presa. Passou 2 anos em prisão. Foi torturada. Foi abusada sexualmente diversas vezes. Uma história trágica, terrível. Foi solta. E ela disse: depois que eu fui solta, eu encontrei o meu ministério, aconselhar e evangelizar mulheres em sofrimento. E ela disse: estou nesse ministério há 6 anos e centenas já vieram ao Senhor Jesus, porque é só Jesus. No dia bom, no dia mau, fiel é o nosso Deus. O seu chamado é para que você creia, meu irmão, para que você creia, minha irmã, que Deus fortaleça a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Mas não apenas crer, é necessário também, olhemos aqui o texto, capítulo 23, versículo 11, é necessário ter algo mais, para cumprir a missão, para pregar o evangelho. Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: o que, irmãos? Foi fraco. O que, irmãos? Coragem! 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 Do modo que você deu testemunho a meu respeito, Paulo, em Jerusalém, eu quero que você o faça. Aonde, meus irmãos? Em Roma. É interessante, quando eu trabalhava com tradução bíblica,
algo que chamou a minha atenção é que essas três palavras, coragem, traduzidas em português como coragem, intrepidez e ousadia, são palavras que estão sempre na mesma trilha, sempre na mesma trilha. E sempre conectadas quando Deus chama, desperta e envia o seu povo para cumprir a missão. Parece que para cumprir a missão nós precisamos crer, mas além da fé nós precisamos ter coragem. Agora vocês vão se lembrar comigo que em Efésios capítulo 6, logo no final da carta, versículos 18, 19 e 20, o apóstolo Paulo está concluindo aquela carta. E ele termina aquela carta com um pedido de oração. Paulo era o apóstolo da oração. Ele orava, ensinava o povo a orar, ele escrevia orações e ele pedia orações. Mas raramente Paulo pedia orações por ele. Era coisa rara. E essa raridade aconteceu. Efésios 6, 18 a 20. Ele disse, meus irmãos em Éfeso, da igreja, orem também por mim. E ele disse, para que me seja dada intrepidez, ou seja, ousadia, outra palavra, coragem, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Para mim isso é impactante, como missionário, ao ler essas cartas e esse pedido de oração, isso mexe comigo, porque se há um apóstolo intrépido, ousado, corajoso em todo o Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. O homem pregou na prisão, pregou na tempestade, pregou debaixo de pressão, opressão e perseguição. Paulo pregou em toda circunstância. Mas assim mesmo, nessa oportunidade de pedir oração, ele pede oração para que Deus lhe dê, para que ele tenha coragem. O que significa isso, meus irmãos e irmãs? Significa que coragem não é algo natural que temos, vem de Deus. Se Ele não nos der, nós não receberemos. Por isso precisamos orar, por isso Paulo orou, e por isso Paulo pediu oração. Ele entendia que a coragem não vinha da sua experiência ministerial. Pastores, missionários e líderes experientes, vocês podem ter 50 anos de ministério e perderem a coragem, se Deus não nos der. E nós precisamos orar por coragem renovada a cada novo momento da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Igreja brasileira, mesmo com tantos livros e palestras e pregações e compreensões e seminários e reflexões, se Deus não nos der, nós perderemos a coragem. Por isso precisamos nos quebrantar em uma noite como esta e clamar ao Senhor: Senhor, nos encha de coragem para viver e pregar o evangelho do Senhor Jesus. Coragem, precisamos de coragem. É por isso, irmãos e irmãs, que vemos que durante momentos de avivamento, quando Deus intervém, quando Deus toca o seu povo de maneira peculiar, o povo de Deus, e esse é um dos resultados do avivamento, valorização da palavra, quebrantamento de coração, mudança de vida, santidade ao Senhor e coragem para a missão. Em 1727, a igreja moraviana experimentou um despertamento para a oração. Pessoas começaram a se revezar em oração 24 horas por dia. E eles fizeram isso, pasmem, por 100 anos, orando para que Deus pudesse salvar as nações. Enviaram nesse período cerca de 3.600 missionários ao longo de um século e criaram um lema. E o lema era este: eis o Cordeiro, vamos segui-lo. Deus deu um avivamento, o povo recebeu coragem. A partir de 1730, John Wesley, movido por Deus, iniciou uma jornada de pregação pública, pregação da palavra de Deus, 2 a 3 vezes ao dia, em geral, durante 50 anos, a maior parte ao ar livre.
tendo percorrido 175 mil quilômetros a cavalo, pregando ao longo da sua vida 40 mil sermões, dezenas de milhares de pessoas vieram ao Senhor Jesus. Deus deu avivamento, o povo recebeu coragem. Fruto de um avivamento. Em 1739, o homem, na verdade um jovem, 24 anos de idade, chamado George Whitefield, pregou seu primeiro sermão aos mineradores de carvão na cidade de Bristol, na Inglaterra. E ele seguiu pregando sermões todos os dias, ao longo de mais de 30 anos. Dezenas de milhares de pessoas vieram ao Senhor Jesus. Deus deu avivamento, o povo recebeu coragem. Fruto de um avivamento, uma mulher chamada Anna Judson, ela foi tocada por Deus para orar por uma nação chamada naquela época de Birmânia. E ela levantava de madrugada todos os dias, ao longo de mais de 10 anos, todos os dias. Deus levanta um missionário para a Birmânia, ainda não alcançada. Em 1806, Deus respondeu a sua oração e levantou o seu próprio filho, Adoniram Judson, que foi para a Birmânia e sofreu pressão, perseguição, opressão, mas saiu daquele país, deixando ali mais de 100 igrejas plantadas, 8 mil crentes no Senhor Jesus e 70 pastores locais. Hoje a Birmânia é o mesmo país com outro nome, é Mianmar. E mesmo com todas as restrições, a pregação do Evangelho em Mianmar, há hoje no país Mianmar, mais de 4 milhões de cristãos. Porque lá no início do século XIX, Deus levantou uma mulher para orar por 10 anos, e ela orou até que Deus respondesse a oração. Deus deu avivamento, o povo recebeu coragem. Fruto de um avivamento, em 1882, Moody pregou na Universidade de Cambridge, e 7 homens se dispuseram ao Senhor para a obra missionária. Eles ficaram conhecidos como os 7 de Cambridge, que incluía Charles Studd. A sua biografia está registrada no livro O Homem que Obedecia. E Charles Studd deixou a Inglaterra, foi para a África. Ele percorreu 17 países, a maior parte a pé, e pregou face a face o Evangelho de Cristo a mais de 500 mil de pessoas. Fundou uma missão com a sua esposa, Priscilla Studd, a WEC International, que conta hoje com 2.000 missionários espalhados em 90 países em todo o mundo. Deus deu avivamento. O povo recebeu o que, irmãos? Recebeu coragem. Fruto de um avivamento. Em 1950, no Eton College, dos Estados Unidos, 500 jovens foram chamados para a obra missionária ao longo de 2 anos. Conhecemos alguns deles. O mais conhecido globalmente, Jim Elliot, no Equador, com a etnia conhecida também como Auca. Ali ele foi martirizado com seus outros 3 amigos. Mais um outro jovenzinho que foi despertado naquele avivamento e recebeu de Deus coragem, Dr. Russell Shedd, que veio ao Brasil e abençoou a nossa nação durante décadas, porque Deus dá avivamento e o seu povo recebe o que, irmãos? Recebe coragem. Fruto de um avivamento. Em 1953, uma mulher médica chamada Helen Roosevelt, se você ainda não ouviu as entrevistas dela, ela já faleceu, mas estão lá no YouTube, você precisa assisti-la. Helen Roosevelt foi despertada por Deus, uma jovem, solteira, médica, foi enviada para o Congo, e lá pregou o Evangelho, começou um hospital, treinou mais de 100 enfermeiras africanas, e as espalhou por todo o país. Foi uma revolução. Ela caiu em cativeiro, foi presa, foi abusada durante semanas e semanas, voltou para a Inglaterra, passou 1 ano quebrada, 1 ano no hospital, tratando os ossos quebrados do seu corpo, e a sua alma também frustrada, angustiada. Depois de 1 ano no hospital, Deus falou ao coração dela: lá é o seu lugar, o meu amor te basta. Ela voltou, permaneceu ainda quase 30 anos naquele país e deixou uma multidão de filhos na fé para a glória de Deus.
porque Deus dá avivamento e o seu povo recebe coragem. Que Deus nos dê avivamento para recebermos coragem em nome do Senhor Jesus. Cruzar a rua, cruzar a cidade, cruzar o sertão, cruzar o mundo, dizendo em todas as línguas, para todas as tribos e nações, que é só Jesus. Essa é a nossa mensagem. É só Jesus. É só Jesus. Fé em Cristo, coragem em Deus, mas também vemos aqui, irmãos e irmãs, a obediência na missão. E Jesus pondo-se ao lado dele, ele sabia que era Jesus, a fé em Cristo. Jesus disse: coragem, é preciso ter coragem para cumprir a missão. Da forma como você testemunhou em Jerusalém, importa que você faça também assim na cidade de Roma. E Paulo simplesmente, ele obedeceu. Meus irmãos e irmãs, olhem bem para mim e reflitam comigo. Perante a missão da igreja dada por Deus, não há nada mais que Deus queira que façamos a não ser obedecer. Não é hora de pedir a Deus explicações, falar com Deus que não faz sentido, dizer a Ele que Ele errou de endereço. Você é chamado e eu também apenas para obedecer. O lugar onde você está não é a sua preferência. Deus te colocou ali. Pare de reclamar, obedeça. A rua onde você mora, a sua casa, não é a casa dos seus sonhos. Foi Deus quem te colocou ali. Pare de reclamar, obedeça. A igreja, mesmo a família, mas minha família é tão complicada, meu irmão, minha irmã, foi Deus quem te colocou naquele lar. Obedeça ao Senhor. Nós precisamos, com a igreja brasileira, parar de tentar cobrar de Deus explicações e explicações lógicas. Eu quero adiantar, dizendo a você, muito do que Deus nos faz e muito do que Deus nos ordena a fazer não tem muito sentido para nós, não parece muito lógico para nós. Eu estou com a Rossana há 30 anos na obra missionária e tenho visto isso todos os dias. Deus chama pessoas que adoram o interior para serem missionários nas grandes capitais. Deus chama as pessoas mais urbanas para morarem nas tribos mais isoladas. Deus chama pessoas que têm dificuldade até mesmo para falar a própria língua, para aprender um dos idiomas mais complexos da terra. Deus chama gente que gosta, é extrovertida, gosta de estar cercada de outras pessoas para fazer um trabalho solitário lá do outro lado do mundo. Deus chama gente, é caso real, lá na nossa equipe na Amazônia, Deus chamou uma mulher com fobia de água para ser missionária na Amazônia. Pasmem. Cássio e Elisângela, casal de Deus, usado por Deus, ela tinha fobia de água. Da 8ª igreja presbiteriana em Belo Horizonte, pastor Jeremias disse: casal precioso, usado por Deus, estão prontos, tem um problema, ela tem fobia de água, tem problema? Eu falei: a Amazônia só tem água. E chegaram em Manaus, foram para São Gabriel, escolhemos o melhor barco, é o barco que não dá problema, é o barco que tem salva-vidas, é o barco que é maior. E no terceiro dia, na terceira noite, o barco bate em uma pedra e vai a pique. Muito do que Deus faz não faz sentido para nós, mas você não é chamado para entender todos os motivos de Deus. Você e eu somos chamados a obedecer. Foi fraco, chamado a obedecer, porque fiel é o nosso Deus, Ele sabe o que faz, estamos em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo obedeceu, mas essa obediência de Paulo foi complicada, porque nós vemos Paulo obedecendo a Deus, indo justamente para Roma, no capítulo 27, e Paulo era a pessoa certa, no momento certo, para ir para Roma, era a vontade de Deus, não há dúvida, não há dúvida. Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: Paulo, é Roma, não há dúvida. E Paulo, no capítulo 27, capítulo 25,
ele apela para César. Capítulo 27, ele vai para Roma, e a primeira coisa que acontece, ele enfrenta uma tempestade. E no capítulo 27, Paulo naquele barco, como prisioneiro, não como herói, como prisioneiro naquele barco, indo para Roma, no versículo 4 do capítulo 27, nós vemos que Lucas registra que eles enfrentaram prolongadamente ventos contrários. E esta é uma questão teológica e prática muito importante. Por que ventos contrários se o homem está fazendo a vontade de Deus? Por que ventos contrários se você e eu estamos buscando fazer a vontade de Deus? E há pelo menos 3 ensinos preciosos neste contexto. Primeiramente, cumprir a vontade de Deus não isenta o crente do sofrimento. Aliás, os cristãos antigos pietistas, eles diziam que cumprir a vontade de Deus atrai sofrimentos que nós não teríamos se não fizéssemos a sua vontade. Portanto, a questão não é não ter sofrimento, a questão é ter a presença do Senhor Jesus, que disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Segundo ensino, prepare-se, meu irmão, minha irmã, você que sai daqui nessa noite dizendo: eu vou obedecer. Prepare-se para os ventos contrários. Prepare-se para os ventos contrários. Ventos contrários no seu coração. Ventos contrários na sua casa. Ventos contrários na sua igreja. Ventos contrários no seu emprego. Prepare-se para ventos contrários. Nós não temos nenhuma promessa na palavra que diz que fazendo a vontade de Deus não enfrentaremos sofrimentos. Nós temos a promessa do Senhor Jesus que diz que no meio do sofrimento Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Terceiro ensino, você chegará em Roma, com ventos contrários ou sem ventos contrários, se é a vontade de Deus, lá nós chegaremos em nome do Senhor Jesus, porque não é pela autoridade da igreja que envia, do missionário que vai, daquele que é o diretor da empresa, ou daquela que é a professora na universidade, é pela autoridade do Senhor Jesus, que a vontade de Deus é cumprida. Chegaremos em Roma pela graça de Cristo, porque quem nos chamou e nos enviou, nada menos do que o Rei dos Reis. É o Rei dos Reis. É por isso que chegaremos lá. Portanto, fé em Cristo. Pode dizer comigo, fé em Cristo. Coragem em Deus, obediência na missão. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês uma história pessoal, talvez alguns já conheçam. Aconteceu comigo e com a Rossana quando éramos ainda missionários, anos atrás, entre os Concombas de Gana, noroeste africano. Estávamos ali entre aquela tribo, a tribo falante de uma língua chamada Limompelo, aliás, várias línguas, mas trabalhávamos com essa etnia, que era a etnia Bimompelo, falante dessa língua, Limompelo, e ali começamos a aprender a língua, a aprender a cultura, pregar o evangelho, e uma pessoa veio ao Senhor Jesus. Foi o primeiro homem que veio ao Senhor Jesus em toda aquela região, e veio ao Senhor Jesus, depois de ouvir o evangelho, sozinho, embaixo de uma árvore, e ele era o feiticeiro da aldeia. E imagine ali a minha surpresa, quando alguém falou: o Membá está estranho, pulando e gritando embaixo de uma árvore. Eu olhei, eu falei: mas é ele que é o feiticeiro da aldeia? Sim, é ele mesmo. Pulando e gritando, sim. Eu imaginei, o homem está possesso. E ali eu comecei a me aproximar com algumas pessoas, de repente havia uma pequena multidão, e quando me aproximei do Membá, eu percebi que ele gritava apenas uma frase, ele a repetia, ele dizia: concó não iam, cocó, que significa agora eu sei, agora de fato eu entendi. E depois de mais de meia hora, o filho mais velho do Membá segura ali no braço direito do seu pai, para ele parar de gritar e parar
de pular, ele estava em euforia. Ele perguntou: meu pai, o que você entendeu? Ele parou, olhou para nós, eu estava a 5 metros dele, e ele disse: agora eu entendi que Deus é todo poderoso, Jesus me ama, Ele será a minha salvação eterna. É só Jesus. E ali, Membar, ele trouxe a Cristo, depois de algumas semanas, os seus 11 filhos e a sua esposa. A vantagem de você ser missionário em locais onde as famílias são grandes, é que uma família se converte e nasceu a igreja. Membar, 11 filhos e a esposa. Nasceu a igreja, e começamos ali a evangelizar, outras pessoas vieram a Cristo, e resolvemos fazer o primeiro culto aberto naquela aldeia. Que coisa sensacional! Nós que, eu estava falando com o Jonas, nós que já nascemos com a Bíblia em nossa mão, a gente não sabe a sensação de ter um culto a Deus e depois de anos receber a Bíblia na sua língua e na sua mão. Naquele primeiro culto aberto, fizemos ali aquela liturgia de adoração, alguns testemunhos, pregação da palavra, e depois fomos orar pelas pessoas que queriam conhecer mais sobre o Senhor Jesus. Algumas pessoas disseram: nós queremos conhecer, vieram à frente, e eu estava orando, eu me lembro como se fosse agora, olhei para a minha esquerda e vi que vinha em minha direção uma senhora. Eu conhecia aquela senhora, ela vinha se arrastando, era uma senhora de outra tribo, da tribo Chocose, do Togo. Eu havia estado na sua aldeia, preguei ali o evangelho, as portas se fecharam, quase fui expulso. E eu falei que todo ser precisa de Jesus. Ela soube naquele dia que os cristãos fariam um culto a Deus naquela aldeia com Comba de Coni. E ela disse que ela amanheceu naquele dia com apenas um pensamento na sua mente e no seu coração. E o pensamento era este: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Ela havia tido paralisia infantil na infância, então as suas 2 pernas eram mirradas. Ela nunca andou, apenas usava as palmas de suas mãos e antebraços para se arrastar ao redor da sua casinha, da sua palhoça, na sua aldeia que ficava a 5 quilômetros de lá. Soubemos depois que ela passou a manhã inteira se arrastando da sua aldeia até a nossa aldeia. E a cena foi esta: ao orar, aquilo chamou minha atenção. Eu olhei para aquela senhora, ela vinha se arrastando, e ela levantava assim o seu braço direito, e ela perguntava: será que há ainda tempo para que eu também aceite o Senhor Jesus? Seu dorso sujo de lama, porque passou pelo lamaçal, mato no cabelo por causa de todo aquele matagal, e sua mão e braço sangravam por causa das pedras. Nós temos uma foto linda, as mulheres da igreja tomam aquela senhora, limpam aquela senhora, ela cobre o seu rosto com as 2 mãos, e ela diz: eu pertenço a Jesus. Nasceu de novo. O que faz isso acontecer? Não é a autoridade da igreja, do missionário, do teólogo, do comunicador, é a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qualquer coisa pode acontecer, porque sem Cristo, meus irmãos e irmãs, sem Cristo nada acontece. Podemos trabalhar, organizar, preparar, sem Cristo nada acontece. Mas o contrário também é verdadeiro: com Cristo qualquer coisa pode acontecer. Eu creio assim. Não há coração tão duro que Jesus não possa quebrar. Não há casa tão quebrada que Jesus não possa restaurar. Não há filho tão perdido que Jesus não possa resgatar. Não há igreja tão morta que Jesus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Jesus não possa alcançar. Sem Cristo nada, mas com Cristo qualquer coisa pode acontecer. E o convite dessa noite é este: creia em nome de Jesus. Fique de pé comigo nesse momento. Eu gostaria que você orasse. E eu gostaria de orar com você. E talvez em seu coração, mediante a palavra de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, talvez você tenha, olhe bem para mim, uma oração nesse momento. Talvez a sua oração sincera seja essa: Senhor,
fortaleça a minha fé. Nós estamos aqui em família. Somos todos igualados pela graça de Cristo. Ninguém pode se levantar aqui essa noite e falar: eu preciso de menos graça que você. Igualados pela graça de Cristo. Estamos aqui em família. Talvez seja essa a sua oração. Oração sincera. Que você tem feito de maneira tímida, mas começa a fazer de maneira intencional e intensa nessa noite. Senhor, fortaleça a minha fé. É essa a sua oração? Sinceramente, se for essa a sua oração, acene assim com uma das suas mãos. Senhor, fortaleça a minha fé. Talvez a sua oração com a minha oração seja outra. A oração não seja fortaleça a minha fé. Talvez a oração seja: Senhor, aumenta a minha coragem. Essa a sua oração, aumenta a minha coragem. Talvez a sua oração seja a oração que o apóstolo Paulo fazia: Senhor, eu não sei o próximo passo, mostra com clareza o próximo passo. É a sua oração? Talvez a sua oração seja a oração do vocacionado, que Deus chamou para o ministério, para ser um pastor, para ser um missionário. Você sabe, Deus falou com você, você ainda não foi, mas você não se esqueceu. E a sua oração nessa noite é essa: Senhor Deus, o Senhor me chamou, eu não me esqueci. Se essa é a sua oração, se manifesta nesse momento. É a sua oração: o Senhor me chamou, eu não me esqueci. Eis-me aqui, Senhor. Talvez a sua oração seja outra: Senhor Deus, eu estou voltando para os teus caminhos. Essa sua oração: eu estou voltando para os teus caminhos. Eu estou voltando para os teus caminhos. Talvez a sua oração seja essa: Senhor Deus, hoje entrou salvação nessa casa, no meu coração. Talvez seja essa a sua oração. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós olhamos tão somente para o Senhor, porque fiel é o Senhor. 25 anos de bênçãos, fiel é o Senhor. O Senhor cuidou da nossa casa, fiel é o Senhor. O Senhor guardou a nossa fé, fiel é o Senhor. O Senhor nos mostrou o ministério, o trabalho, o serviço, fiel é o Senhor. O Senhor nos chamou, nos enviou, fiel é o Senhor. O Senhor nos sustentou, fiel é o Senhor. Ó Deus, nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, aumenta a nossa coragem. Em nome de Jesus, mostra com clareza o próximo passo. Em nome de Jesus, salva aqueles que não são salvos e traga de volta aqueles que se desviaram. No poder do Senhor, para a glória do Senhor, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.